porque não é fácil postar essas coisas na rede social, a gente tem que aproveitar quando dá aula. E a gente vai começar retomando alguns conceitos básicos, tá? Primeiro, alguém que gosta de física, matemática, exatas em geral, todo mundo odeia, é unânime. Gosta, Francis? Beleza. Francis, ou alguém que se sentir à vontade aí, vocês lembram diferença de grandeza escalar e vetorial? Viram isso com o Marcos, provavelmente, né? Devem ter adorado. Qual que é a diferença, vocês lembram? Só viram, né? Lembrar que é bom nada. Tá. Grandeza escalar, gente, é algo que tem apenas um valor, um módulo, e grandeza vetorial é algo que tem que ser expresso em módulo, direção e sentido. Tá? Então, grandezas escalares, a gente tem, por exemplo, temperatura, distância, é coisa que você só tem uma unidade, tem um valor, que você representa aquilo. Grandezas vetoriais são aquelas que você tem que expressar em módulo, direção e sentido para que tenha a informação completa. Então, força é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, deslocamento é uma grandeza vetorial, porque se você falar velocidade, a pessoa está a tantos quilômetros por hora, mas se você não informar a direção e o sentido, você não tem toda a informação acerca daquela variável, tudo bem? Primeira coisa que a gente precisa retomar. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas variáveis que eu quero retomar com vocês, que são, primeiro, velocidade. Vocês lembram como é que calcula velocidade? Essa é fácil. Divide o quê pelo quê? Isso, beleza. Vocês perdoam que minha letra é horrível, tá? Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Tudo bem? Se, em vez da distância aqui, você colocar deslocamento, que como eu falei é uma grandeza vetorial, que é o ΔS, isso aqui tem uma direção e um sentido, e aqui você tem a velocidade vetorial com direção e sentido. Tá? Então, só para ficar da forma correta para vocês, tudo bem? Velocidade é isso aqui, tá? Aceleração. Vocês lembram? Pode falar mais alto, gente. Quem lembrar aí. Como é que calcula a aceleração? Precisa de duas variáveis. Sai? Não? Pode falar. Isso. Velocidade e o tempo. Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Daqui a pouquinho isso aqui vai começar a fazer sentido para vocês. Então, para calcular a aceleração, você calcula a variação da velocidade em função da variação do tempo. Tudo bem? Beleza. Já que a gente falou de aceleração, vamos falar de força. Como é que calcula força? De novo, duas variáveis. Massa vezes aceleração. Já estamos melhorando, estamos evoluindo aqui. Então, força é massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, a gente fala que vai fazer treino de força, fala para fazer força no exercício, a gente precisa ter esses conceitos de forma muito clara. Beleza? Essa aceleração aqui também é uma grandeza vetorial, então ela tem que ser expressa em módulo, direção e sentido. Só para ficar claro, gente, se eu estiver falando, por exemplo, da força-peso, a força que empurra vocês para baixo o tempo todo, isso aqui, não basta falar que isso aqui é 80 newtons, 800 newtons, tá? Isso aqui é 800 newtons na direção vertical, sentido para baixo. Tudo bem? Para que fique clara a variável. Então, a gente falou de força. Próximo. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Trabalho. Vocês lembram como é que calcula trabalho? Boa, Gabriel. Força vezes deslocamento, na verdade. Força vezes deslocamento. Aqui, na verdade, para ficar da forma correta, tem que estar o módulo do ângulo do cosseno, tem que estar o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Simplesmente por causa disso aqui, ó. Se vocês tiverem uma caixa aqui e ela está se deslocando nessa direção, se eu aplicar uma força assim, não basta eu fazer força vezes deslocamento. Eu tenho que pegar só essa componente horizontal dessa força, e aí eu faço isso com o cosseno desse ângulo, e aí sim eu faço força vezes deslocamento, tá? Só para ficar mais claro para vocês. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Beleza. Aqui só relembrando, tá? Espero que todos vocês saibam disso. Potência. O que é potência? Quase. Potência é a variação do trabalho sobre a variação do tempo. Certo? Então, quando vocês virem lá nos aparelhos da casa de vocês que tem algo medido em watts, watts é uma medida de potência. Isso significa que aquilo consome tanto de joule ou de caloria, né, uma medida de trabalho, de energia, em determinado tempo. Tudo bem? Então, isso aqui é potência. Tá?
Sei que é chatinha essa parte, mas já já a gente vai entrar em velocidade, força e potência muscular para ficar mais claro para vocês, tudo bem? Então, potência é a taxa de variação do trabalho, tudo bem? Variação do trabalho ao longo do tempo. Isso aqui está claro? Até aí vocês têm alguma dúvida? Lembravam desses conceitos aí? Deu para clarear um pouco a mente? Beleza. Agora, vamos relembrar o seguinte. Vocês lembram o que é força muscular? Força é produto entre massa vezes aceleração, é a capacidade de tirar um corpo da inércia, uma determinada massa da inércia, e promover a aceleração, promover a variação da velocidade. Agora, vocês lembram como que conceitua força muscular? Se alguém cair numa prova para vocês, num processo seletivo, um professor, se alguém perguntar, um aluno perguntar para vocês, o que é força muscular? Vocês sabem conceituar? A gente fala o tempo todo sobre isso, é importante saber. Tá? Então, a força muscular é uma força que, obviamente, é produzida pelo músculo esquelético, pela contração do músculo esquelético. Normalmente, os autores falam também que é em um determinado padrão de movimento, por isso que se você treina agachamento, a sua força para fazer agachamento é uma, que talvez seja diferente do que se você treinar só leg press. Então, isso tem uma influência também do aprendizado motor. Então, é em padrão de movimento específico, para que você consiga mover determinada carga ou determinada massa, promovendo uma aceleração. Tá? Então, esse aqui é o conceito de força muscular produzida pelo músculo esquelético. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Vocês já devem ter visto muitas vezes na faculdade essa diferença aqui, ó. De fibras musculares, vocês lembram? Vocês lembram essa diferença aqui? Alguém pode citar alguma diferença entre elas? Sai ou não? Isso. Qual que é de contração rápida? Qual? 2. Isso. Então, fibra tipo 2 é uma fibra que a gente fala que é de contração rápida. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Essa aqui contrai de forma mais rápida do que essa. Mais alguma diferença? Se você estiver correndo uma maratona, você vai usar mais fibra tipo 1 ou fibra tipo 2? Tipo 1? Por quê? Isso. A fatigabilidade ou a resistência dessas fibras aqui é maior. Elas são mais resistentes à fadiga. Só que elas são de contração lenta. E já para passar mais uma informação importante para vocês, elas produzem menos força. Produzem menos força. E as 2x produzem mais força. Tudo bem? Tem umas tabelinhas clássicas em livros de fisiologia, fisiologia do exercício, e eu trouxe o livro do Paulo ali para vocês, tem essa tabela lá também, que mostra todas as diferenças em relação a esse tipo de fibra. Então fala sobre conteúdo de mioglobina, conteúdo de enzimas glicolíticas, a velocidade, a força, o tamanho das fibras, todas essas diferenças. Tá? E aí eu coloquei aqui na fibra tipo 1 e aqui na fibra tipo 2x, e essa fibra tipo 2A, ela é intermediária. Tá? Ela é intermediária. Então, as diferenças que você tem entre a fibra 2A e a fibra tipo 2x é de forma intermediária. Se perguntar para vocês o seguinte, quem tem mais fibra do tipo, em proporção, quem tem mais fibra tipo 2x? Um levantador de peso olímpico ou um idoso? Levantador de peso olímpico. Fibra tipo 2A, quem tem mais, em proporção, levantador de peso olímpico ou idoso? Dificultou agora? Fibra tipo 2A, em termos práticos, assim, é aquela fibra que não serve para nada. Ela não é tão resistente à fadiga quanto essa daqui, e ela não é tão forte quanto essa daqui. Então, o que acontece quando você treina força é que você converte fibras tipo 2A em fibras tipo 2x. Por isso, um idoso ele tem um alto percentual de fibra do tipo 2A. E aí, quando você coloca ele para treinar, ele converte isso aqui em fibra tipo 2x. São fibras mais fortes. E
A perda desse tipo de fibra aqui é o que explica o idoso, por exemplo, perder força e potência ao longo do tempo, além de massa muscular. Um processo que chama de sarcopenia e dinapenia. Talvez você já tenha ouvido falar. Tudo bem? Até aí tudo tranquilo, gente? Só retomando conceitos aqui que eu imagino que vocês tenham visto em fisiologia do exercício e outras disciplinas, tá bom? Vamos progredir. Perguntei para vocês, só para fazer um exercício aí de pensamento, o que a gente usa em cada tipo de atividade, certo? Quando a gente está treinando musculação, a gente usa predominantemente qual tipo de fibra aqui? 2x? Alguém discorda? Usa 2A também? Usa 1? Não? Ó, isso aqui vai depender um pouco da característica do treino, tá? Pode ter treino que você usa mais esses dois tipos de fibra aqui, principalmente esse. Pode ter tipo de treino que você usa todas. Agora que você usa só esse daqui no treinamento resistido, não, tá? Isso aqui mais treinamento aeróbio, de forma predominante, tá? Lembra que nunca existe esse negócio de exclusividade, usar só um tipo e não outro, tudo bem? Então vamos lá. Relembrar outro conceito aqui com vocês. Vocês já se depararam na disciplina do Claudião, em algum livro que vocês leram, com um princípio relacionado à fibra muscular chamado de princípio do tamanho? Vocês já se depararam com isso? Talvez vocês já tenham visto sobre, não sei se vocês entenderam, mas talvez vocês já tenham se deparado com isso em algum livro. O princípio do tamanho das fibras musculares, vocês podem ver com esse nome aqui, ó. Princípio de Hahnemann, tá? Princípio do tamanho de Hahnemann. Ele diz o seguinte, isso aqui, vamos entender como a intensidade do exercício. Isso aqui, vamos entender como o percentual de ativação ou de contribuição de cada tipo de fibra muscular, para ficar simples de entender, tudo bem? Quando você tem uma intensidade muito baixa, você tem o seguinte, aqui você já tem fibra do tipo 1 em atividade, certo? Quando você tem intensidades moderadas, você precisa recrutar uma galera que você não estava recrutando antes. Então aqui fibra tipo 1. E aí você precisa da fibra tipo 2A. Certo? Se essa intensidade aumentar mais ainda, aí você precisa chamar essa galera da pesada aqui, que é a fibra tipo 2X. Tudo bem? Então, o que você interpreta desse gráfico aqui? Que a fibra tipo 2X, ela não tem muito baixa resistência à fadiga, além de que ela tem um tamanho maior, ela vai exigir mais, você tem que mandar mais impulso nervoso, o seu drive neural tem que ser maior para você utilizar esse tipo de fibra. Então esse aqui, digamos que a gente evita usar se não tiver necessidade. Tudo bem? Intensidade baixa, você não precisa recrutar a fibra tipo 2. Intensidade alta, você precisa recrutar a fibra tipo 2, mas vocês percebem que aqui está recrutando fibra tipo 2, está recrutando fibra tipo 2X, né? Está recrutando fibra tipo 2A e está recrutando fibra tipo 1 também. Então, se alguém falar para vocês assim, uma série de 4 repetições máximas da musculação máximas não recruta fibra tipo 1, tá errado. Não recruta fibra tipo 1 porque é um exercício de força, tá errado. Tudo bem? Se o exercício for máximo, você vai recrutar todo mundo. Tudo bem? Então, para ficar fácil de entender, caso alguém esteja com alguma dúvida ainda, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em dinheiro, que é uma coisa que todo mundo tem, ou pelo menos quer ter. Vamos pensar o seguinte, você precisa pagar alguma coisa, você tem alguma despesa. Aí você tem o seguinte, você tem um dinheiro que você tem guardado de reserva, na poupança, espero que não. Você tem um carro pessimamente desenhado e você tem uma casa também pessimamente desenhada. Vamos pensar o seguinte, você vai fazer uma viagem para um congresso, ou você vai comprar lá seu pacote do Inter, você curtir, você precisa de dinheiro. Talvez você tire do dinheiro que você tem guardado para pagar essa despesa, esse custo que você vai ter. Mas você precisa vender seu carro para
pagar uma despesa lá de R$500? Não precisa. Você precisa vender sua casa para pagar uma despesa lá de R$500? Não precisa. Agora, supondo que você tenha uma despesa muito maior. Supondo que, sei lá, você perdeu alguma coisa material. Vamos dizer o seguinte, você perdeu seu carro, Deus o livre. Você vai ter que usar do seu dinheiro que você tem guardado? Você tem R$1.000 guardado lá. Vai ter que usar? Vai. Vai ter que vender sua casa? Talvez. Dependendo quanto custar a sua casa. Agora, Deus o livre, você passou por alguma condição de saúde que você precisa de uma cirurgia, um medicamento que custa R$5 milhões. Vai ter que usar o dinheiro que você tem guardado? Vai. Vai ter que vender seu carro? Vai. Vai ter que vender sua casa? Possivelmente. Então você percebe que se você tiver uma despesa de R$500, você vai vender seu carro e sua casa para isso? Não vai. Então você vai progredindo aqui conforme a necessidade. Conforme você precisa aqui, você vai utilizando desse tipo de fibra. Tudo bem? Até aí, alguma dúvida, gente? Então, princípio do tamanho de Henneman é isso. Como aqui a gente não está usando slide, se vocês quiserem acompanhar, tudo que eu estou falando está aqui, tá? Vocês podem pegar isso aqui, tem um materialzinho em PDF em que está tudo que eu estou falando aqui. Tudo bem? Então, vamos progredir aqui. A gente já relembrou algumas variáveis, já relembrou como que funcionam as fibras musculares, já relembrou o princípio do tamanho. Agora, vamos entender o seguinte. A gente falou agorinha sobre força muscular. Talvez vocês saibam disso aqui, mas não saibam explicar, ou nunca viram alguém explicar como que isso acontece. Existe uma relação no treinamento entre força e velocidade. Mais especificamente falando sobre força muscular e a velocidade com que você está movendo determinada carga. Essa relação ela é mais ou menos assim. Ó. Você tem uma hipérbole aqui, de modo que quanto mais força você produz, menos velocidade você consegue produzir. Talvez vocês nunca tinham parado para pensar de forma matemática, em um gráfico, isso aqui. Mas se eu mostrar para vocês uma pessoa fazendo supino, e ela está fazendo supino assim, vocês acham que ela está treinando com uma carga pesada? Com certeza não. Se vocês viram uma pessoa na academia, que está lá se esgoelando, a barra está subindo nessa velocidade aqui, e a pessoa tremendo, vocês acham que ela está treinando com uma carga mais pesada? Sim. Então, inconscientemente, vocês já sabem disso. Mas agora, só para vocês entenderem, afinal, vocês serão profissionais de educação física, se um aluno perguntar, vocês têm que entender isso aqui, para explicar para ele. Tudo bem? Existe essa relação hiperbólica aqui, entre força e velocidade. Talvez vocês vejam isso em algum livro, como curva de Hill, curva de força e velocidade de Hill, de modo que quanto maior a força que você produz, menor a velocidade que você consegue impor também. Tudo bem até aí? Tranquilo? Isso aqui vai ter relação com algumas coisas que a gente vai ver no treinamento. Vocês já ouviram falar de treinamento baseado em velocidade? Velocity Based Training, ou VBT. É um método de treinamento que eu vou abordar hoje com vocês de forma superficial, mas vou falar com vocês. Tudo bem? Então, a relação entre força e velocidade é isso aqui. Deu para pegar? Até aí alguma dúvida, gente? Tudo certo? Tá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês já viram avaliação de atleta por meio de salto vertical? Já viram acontecer? Vocês sabem como é que funciona? Tem ideia? Vocês pelo menos sabem de uma coisa. Quanto mais alto ele saltar, mais fortes estão as pernas dele. Tudo bem? Como que acontece isso? Como que faz isso? Hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo de celular que ele consegue estimar com uma boa precisão a altura de salto apenas com uma filmagem e que isso pode ser uma medida de performance de um atleta. Porque eu falei, estou aqui para falar para vocês sobre um tema que foge de força, voltado para a hipertrofia, para a estética, mas que talvez vocês usem com um aluno de vocês que vai correr uma maratona, um aluno de vocês que é jogador de futebol, ou que pratica alguma modalidade esportiva que precisa disso aqui. Tudo bem? Então, avaliação por meio de salto vertical. Talvez vocês tenham visto no ensino médio, quando vocês estudaram a física, que eu já vi que nessa turma ninguém gosta, menos o Francis, um gráfico que descreve o movimento quando você joga um objeto para cima e ele cai. Tudo bem? Esse gráfico, vocês lembram que ele é uma parábola assim, né? Certo? Beleza. Como tudo na Terra aqui está sujeito à força da gravidade, quando você salta, não vai acontecer de forma diferente. É exatamente o mesmo processo. Tá? Só tem que ter cuidado em relação a algumas questões de técnica, de salto, que isso aí a gente vai abordar mais para frente. Tudo bem?
Mas, é o seguinte, quando você salta, você vai passar um determinado tempo no ar, e com base nesse tempo que você passa no ar até você cair, esse tempo em milissegundos, tem como você estimar a altura de salto, com base em algumas fórmulas que vêm lá da física. Tudo bem? Se vocês quiserem anotar, com isso aqui vocês conseguem estimar a altura de salto, tá? Sendo G a aceleração da gravidade e T o tempo de voo total. Tudo bem? Vocês conseguem estimar dessa forma, tá? Ou vocês vão ver em livro e artigo dessa forma aqui também. Alguém lembra quanto que é a aceleração da gravidade? Isso, 9,8. Mandou bem, Gabriel. 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, em vez de você ver isso aqui, talvez alguém já vai ter feito 9,81, dividiu por 8 e deu 1,22625, tá? Ou 1,2223, tudo bem? Então, se você pegar esse número mágico aqui e multiplicar pelo tempo de voo ao quadrado, você tem a altura de salto. Isso aqui é uma medida de performance, tudo bem? Tudo bem até aí? Beleza. Então, é assim que a gente calcula, assim que o aplicativo que eu vou mostrar para vocês vai calcular o tempo de voo, tá? Posso mostrar para vocês, se alguém tiver dúvida depois, como que chega nisso aqui, tá? Mas como ninguém aqui gosta de exatas, exceto o Francis, não vou aprofundar nessa parte aqui com vocês, tá bom? Fica triste não, Francis. Então, assim que a gente calcula a altura de salto, tudo bem? A altura de salto, ela vai ter algumas fases. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem o chão aqui. E vamos simular aqui o que a gente chama de squat jump, tradicional. Você vai flexionar o seu joelho a 90 graus, manter as mãos na cintura, saltar e voltar para o chão. Tudo bem? No squat jump, a gente vai ter algumas fases. Então, a pessoa vai estar aqui. Tá péssima a técnica dessa pessoa aqui, mas tudo bem. A pessoa vai estar agachada, squat jump. Depois, ela vai fazer o deslocamento. Vai sair do chão. E vai voltar. Tudo bem? Então, a gente vai ter essas fases do tempo de voo. Esse desenho aqui ficou horroroso. A gente vai ter essas fases do tempo de voo durante um squat jump, tá? Tem outros tipos de salto, como o salto com contramovimento, que você começa em pé e depois você salta, você faz esse impulso, tudo bem? Mas vamos falar do squat jump aqui, que é mais simples de entender. O que é que você precisa lembrar se você for fazer esse tipo de avaliação? Quando os pesquisadores chegam nessa fórmula aqui, eles precisam considerar uma coisa muito importante. A posição que você aterriza no chão tem que ser a mesma posição que você saiu do chão. Vocês conseguem entender por quê? A importância disso? Pensa o seguinte, saltei, ó. Saltei. Se eu pegar esse tempo de voo aqui fazendo dessa forma, vai dar certo a forma. Agora pensa o seguinte, imaginem comigo, saltei, tô no ar, nessa posição. Quando eu estiver quase encostando o pé no chão, pensa que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou puxar minha perna. Ó, saltei, quando eu tô quase encostando no chão, eu vou puxar minha perna. Vocês concordam que eu vou demorar mais para chegar no chão? Aí ferrou toda a forma. Tudo bem? Não vai dar certo. Então, quando vocês forem fazer isso aqui, é importante vocês fazerem algumas repetições de familiarização. É importante vocês ensinarem para o aluno. Então, se você falar uma vez para o aluno e ele fizer da forma correta, saiu, voltou para o chão na mesma posição, beleza. Voltou para o chão com os joelhos estendidos na ponta do pé e caiu aqui sem tirar a mão da cintura, tá ótimo. Se ele não entender, você explica para ele, tudo bem? Vocês explicam para ele, ó, tem que cair, voltar, sair, voltar na mesma posição, para não dar errado isso daqui. Tudo bem? Até aí alguma dúvida, gente? Tá. Outro tipo de avaliação que serve para força e potência é o seguinte. Pensa que você tem uma pessoa encostada aqui na parede. Essa pessoa está sentada. E ela vai segurar aqui uma medicine ball. Vai segurar uma medicine ball de 2 quilos, ou pode ser de 3 quilos também. Você vai pedir para essa pessoa arremessar
essa medicine ball o mais longe que ela conseguir. Da mesma forma que no salto vertical, isso aqui pode servir para você estimar o desempenho de força e potência de membros inferiores. Por quê? Lá no salto vertical, e tem pesquisa mostrando isso, a altura que você vai alcançar no salto depende quase que exclusivamente do que eles chamam de média velocidade propulsiva, que é a velocidade que você está quando você sai do chão, certo? Então você vai começar parado, se vocês verem em câmera lenta, aqui você vai acelerar, 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 acelerar. Quando você sair do chão aqui, essa velocidade que você estava é a velocidade que vai definir qual é a altura de salto que você chega, ok? Aqui é a mesma coisa, tá? A diferença é que você está arremessando um objeto. Esse objeto, a velocidade que ele chegar quando você estiver soltando ele aqui, é o que vai definir a distância que ele vai chegar, tudo bem? Então, quando vocês medirem um salto vertical, um arremesso de medicine ball ou algo do tipo, vocês não estão medindo diretamente força muscular, porque senão essa medida teria que ser em newtons. Vocês não estão medindo potência muscular, porque senão essa medida teria que ser em watts. Vocês não estão medindo trabalho, porque senão teria que ser em joule, velocidade, nada do tipo. Vocês estão medindo a performance em um determinado teste. Nesse caso aqui, um teste de salto vertical, você vai ter uma altura em centímetros ou em metros. E aqui você vai estar medindo uma distância em metros também, ou em centímetros que o atleta ou o seu aluno conseguiu alcançar. Porém, isso aqui é importante dizer que tem uma relação direta com a força e a potência muscular, justamente por causa disso que eu falei para vocês. Vocês lembram que força é o produto de massa vezes aceleração é a variação da velocidade. Então, quanto mais velocidade eu conseguir colocar aqui no final do movimento, mais esse objeto vai chegar mais longe, mais eu vou saltar mais alto. Ok? Por conta disso, existe um tipo de treinamento que chama treinamento baseado em velocidade. O que esse treinamento preconiza? Preconiza o seguinte: alguns autores, nas últimas 2 décadas principalmente, eles descreveram como que funciona a velocidade de determinados exercícios. Ninguém está anotando aqui não, né? Você não? Tá. Qualquer coisa, isso aqui está na apostila lá de vocês também, tá? Coloquei os artigos lá. Alguns autores, nas últimas décadas, eles descreveram como que funciona essa relação de força e velocidade em alguns tipos de exercício. Então, tem artigo mostrando como que é aquela curva de força e velocidade que eu mostrei para vocês, no agachamento, no supino reto, no desenvolvimento, no levantamento terra, e você consegue prescrever o exercício com base na velocidade. Vocês já tinham ouvido falar disso? Nunca viram em nenhum lugar? Isso aqui, tem uma galera trabalhando forte nisso aqui, principalmente clube de futebol, tá? Vocês vão ver que dá para fazer sem equipamento, então posso recomendar para vocês alguns autores, alguns perfis no Instagram, a galera que fala sobre isso, tá? Não pensem que é a panaceia, tipo assim, a cura para tudo aqui, que VBT, Velocity Based Training, vai resolver todos os problemas, mas hoje eu quero mostrar para vocês que existem alternativas de treino, tá? Nem tudo é percentual de um RM ou faixa de repetições, e que existem alternativas que vocês podem usar no dia a dia de vocês, tá? O que acontece? O Velocity Based Training, ele tem alguns princípios. Principalmente 2. Que é a relação entre carga e fadiga e a relação entre carga e velocidade. Relação entre carga e velocidade, já mostrei para vocês já entenderam. Quanto maior a carga que você está levantando no exercício, menor a velocidade que você consegue produzir. Tudo bem? Quando a gente fala de carga e fadiga, também, mesmo pensamento que eu falei para vocês. A pessoa começou o supino, o aluno de vocês lá, começou o supino fazendo assim. Vocês estão vendo ele fazendo a série, quando você olha para ele, ele está assim, ó. Está ficando mais lento. O que você entende? Você entende que ele está chegando perto da fadiga, certo? E que em alguma hora vai ficar tão lento, mas tão lento, que ele não vai conseguir subir, e aí acontece o que a gente chama de falha concêntrica, e ele não consegue mais continuar o exercício. Então, intuitivamente, vocês também já sabem que quanto maior a carga, desculpa, na verdade a relação é essa daqui. Fiz a setinha errada. Quanto maior a fadiga que você tá, menos velocidade você consegue produzir.
Quanto maior a fadiga que você está estabelecida, menos velocidade você consegue produzir. Tudo bem? Isso vai acontecer lá no treinamento resistido, mas também acontece no treinamento aeróbio, né? A pessoa que está mais fadigada, ela não consegue correr tão rápido, você tem a fadiga lá no sistema neuromuscular, tudo bem? Então vocês têm essa relação aqui, certo? O Velocity Based Training, ele se baseia fundamentalmente nisso aqui, e, nossa, derrubando muito isso aqui, ele estabelece o seguinte, aquela curva de força e velocidade que eu mostrei para vocês, eles criam isso para cada tipo de exercício, a curva vai ser exatamente a mesma, só que aqui você tem percentual de um RM, aqui você tem 100% de um RM, e aqui você tem velocidade. E aí eles colocam o seguinte, qual será que é a velocidade que eu produzo com 50% de um RM? E aí tá lá, você vai produzir tantos metros por segundo de velocidade. Certo? Eles fizeram isso aqui para todo tipo de exercício, os principais tipos de exercício, mas no geral o comportamento vai ser sempre o mesmo. Quanto mais você aumenta o percentual de um RM, mais a velocidade diminui. Quanto mais você diminui a carga, diminui o percentual de um RM aqui, mais a velocidade aumenta, certo? Para você trabalhar aumento de potência com atletas, não é ideal que você trabalhe. Não vou dizer que não é ideal, mas normalmente não vai se trabalhar nem aqui e nem aqui. Agora vocês vão entender por quê. Em um dos artigos que eu mandei lá para vocês, tá nessa apostila aqui, tem um estudo do Gregory Heff e da Sofia Ninfius, que mostra uns gráficos bem legais de como que funciona esse processo. Aí lá vocês vão entender o seguinte, vou fazer essa mesma curva de força e velocidade aqui, tá bom? Então, força, velocidade. A curva está aqui. Só que aí eu vou fazer um outro eixo aqui, que é a produção de potência. Certo? O que acontece? Já vou dar um spoiler para vocês. A sua máxima produção de potência, ela não está aqui, quando você produz o máximo de força, e nem está aqui quando você produz o máximo de velocidade. Ela vai estar em algum lugar nesse meio do caminho. E aí, como que você encontra isso? A potência, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó. De modo que esse aqui é o seu pico de potência e ele vai ser atingido quando você está fazendo uma força moderada, uma velocidade moderada. Lembra que vocês viram que potência é a taxa de variação do trabalho? Só que tem outra fórmula para potência na física que é o seguinte, que é o produto entre força e velocidade. Então, força vezes velocidade, você vai ter a potência. E por isso que fica claro essa relação aqui para vocês. Se eu aumentar demais a força, a velocidade fica muito baixa. Não consigo produzir potência. Se eu aumentar demais a velocidade, a força fica muito baixa. A produção de potência também é prejudicada. Tá? O que é isso aqui? É o que a gente chama, no treinamento voltado para potência, de carga ótima. Não sei se vocês já se depararam com esse termo, mas alguns autores usam essa ideia de carga ótima para treinamento de potência. O que isso significa? Eu vou treinar em uma carga que eu consiga produzir o máximo de potência possível. Certo? Já tem estudo mostrando que treinar sempre aqui não necessariamente é o que vai trazer maiores ganhos de potência a longo prazo. Mas é uma ideia, é uma forma de você controlar. Tudo bem? Uma alternativa, é isso que vocês precisam entender. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Como que a gente acha essa carga ótima aqui? Uma das formas é você colocar um percentual de peso corporal para um atleta, fazer um agachamento, por exemplo. Você mede a velocidade dele, hoje eu vou mostrar para vocês alternativas para fazer isso. Colocou um peso, ele fez tanto de velocidade. Colocou outro peso, aumentou o peso, diminuiu a velocidade. Aumentou o peso, diminuiu a velocidade. Mais ou menos como funciona o teste de um RM. Vocês já viram da forma tradicional, que hoje em dia ninguém faz? Você coloca um peso lá estimado, a pessoa fez 8 repetições. Aí dá 3 a 5 minutos de descanso, aumenta o peso, fez 5. Aumenta o peso, fez 2. Aumenta o peso, fez 1, não conseguiu fazer a segunda, achou um RM. Tá? Então vai funcionar mais ou menos dessa mesma forma. Você vai estabelecendo essa curva e que ela é individual também. Olha que interessante. Para o Gabriel, pode ser que essa curva seja assim. Para o Francis, pode ser que essa curva esteja aqui. O que significa isso? Com 50% de um RM, o Gabriel produz essa velocidade.
Com 50% de um RM, o Francis, ele produz essa velocidade. Ele consegue colocar mais velocidade com o mesmo percentual de um RM. Então, essa curva de força-velocidade aqui, ela também é individual. E aí, alguns autores, alguns profissionais, principalmente na área do futebol, na área da preparação física no esporte, eles preconizam que você tem que achar esse ponto ótimo, de carga ótima para treinamento de potência, para produção de potência, e estabelecer isso para cada atleta e trabalhar com base nisso. E aí você tem uma forma de individualizar também o treinamento. Ok? Tem um autor daqui do Brasil, que ele é um dos maiores do mundo, em toda essa área que eu estou mostrando para vocês aqui, que é treinamento de potência, treinamento voltado para força, velocidade, nos esportes, que é um cara que chama Irineu Loturco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um cara que está lá em São Paulo. Ele tem um instituto lá que chama Núcleo de Alto Rendimento, NAR, que é, assim, parque de diversões para quem gosta da área do treinamento. Fica lá em São Paulo, o cara é da USP. E ele é um dos maiores pesquisadores do mundo nessa área aqui. Tá? Então, Irineu Loturco é alguém que vocês precisam conhecer, que vocês precisam pesquisar e conhecer a respeito. Tá? O Irineu Loturco, ele fez um estudo em 2014, 2015, na verdade, tentando identificar essa carga ótima aqui, com um agachamento com salto, com peso nas costas, num Smith, um aparelho de Smith desse aqui, coloca peso lá, o cara faz o salto na barra do Smith, tá? Por questão de segurança mesmo, para não fazer salto com barra livre nas costas. Ele tentou achar essa carga ótima aqui, pegou atletas de futebol, se não me engano de rugby, pegou atletas de luta, do karatê, do taekwondo, galera assim, de esportes totalmente diferentes, e tentou achar essa carga ótima deles aqui. Ele achou uma coisa muito interessante. A carga ótima deles, de máxima produção de potência, de todo mundo era muito parecida. Não importa homem, mulher, a modalidade que eles estavam, era todo mundo muito parecido. E aí, númerozinho mágico, para quem gosta de receita de bolo, ele achou o seguinte: quando você tem, tinha escrito aqui para vocês, média velocidade propulsiva. Quando você tem a velocidade média propulsiva de 1 metro por segundo, ou uma altura de salto de 20 centímetros, ele achou que a carga ótima, ele encontrou que a carga ótima estava mais ou menos ali. Então ele usou alguns equipamentos, né, um encoder linear, uma rotaforma de força, mediu velocidade, altura de salto, tudo, estabeleceu, foi aumentando a carga, descrevendo esse perfil força-velocidade para todos os atletas e achou o seguinte: a potência ótima, carga ótima deles para produção de potência, era quando eles faziam em torno de 1 metro por segundo de velocidade média propulsiva e 20 centímetros de altura de salto. Então olha que legal. Vou mostrar para vocês hoje um aplicativo que mede a altura de salto, e aí supondo que você tem lá seu atleta de futevôlei e você quer estabelecer a carga ótima dele para a produção de potência. O que você faz? Vai usar o aplicativo lá, vai monitorar a altura de salto, vai pedir para ele saltar com peso nas costas, pode ser segurando 2 halteres, por exemplo, ou pode ser no Smith, igual eu falei para vocês. Coloca lá, normalmente recomendo começar com 40% da massa corporal, então se a pessoa tem 80 quilos, você começa lá com 32 quilos, certo? Põe 16 de cada lado lá, pede para a pessoa saltar. A pessoa saltou 10 centímetros do chão. Não, vou colocar acima. A pessoa saltou 27 centímetros. O que você vai fazer? Começou com 40% da carga corporal, vai para 50% agora. Aumentou a carga. A pessoa saltou 24 centímetros. Aumentou mais. Pôs lá 70% da carga corporal. A pessoa saltou 20 centímetros. Tentou aumentar mais uma vez só para confirmar. A pessoa saltou 16 centímetros. Se com 70% da carga corporal ele saltou esses 20 centímetros aqui, existe uma estimativa, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma estimativa, não significa que vai ser sempre dessa forma, mas você tem um razoável grau de certeza de que aqui está a carga ótima para treino de potência para ele. Tudo bem? Então, já fica uma dicasinha aí para vocês. Pessoal, tem aí alguma dúvida? Pode falar, Gabriel. Esse teste com o agachamento no salto lá no... Eu não, o Irineu. Ele fez isso aí, e aí você vai estimar isso aí para 80% da carga corporal dele para o agachamento tradicional? Não, para o agachamento com salto. Com salto, entendeu? E aí, é legal essa dúvida sua, porque vocês já ouviram o termo balístico?
Já viram alongamento balístico? Já viram exercício balístico? O que significa? Normalmente o exercício balístico ele é feito em alta ou baixa velocidade? Alta velocidade. O que é um exercício balístico? Um agachamento com salto é um exercício balístico. Por quê? O que acontece? Pensa comigo o seguinte. Estou fazendo... Vai dar merda isso aqui. Estou fazendo um agachamento. Saindo daqui. Um agachamento tradicional na musculação. Estou com peso nas costas, estou saindo daqui. Estou subindo. A minha velocidade ela aumenta, pode ser que eu mantenha a velocidade constante. Quando eu chegar em cima, tem como eu chegar na maior velocidade que eu consigo no final do movimento? Se chegar, eu saio do chão. Eu salto. O que acontece? Se eu chegar aqui em cima, eu tenho que parar o movimento para voltar. Certo? A velocidade está diminuindo, eu paro o movimento e volto no sentido contrário. Não tem como você trocar o sentido, eu parar de subir para começar a descer, se eu não diminuir a velocidade. Percebe? Se eu estiver aqui, eu só estiver acelerando e subir rápido, uma hora eu tenho que parar para inverter o sentido do movimento e começar a descida. Tudo bem? Então, exercícios tradicionais no treinamento resistido, você sempre tem uma perda de velocidade no final da fase concêntrica. Supino reto. Se eu estiver fazendo um supino, a velocidade não chega, o máximo de velocidade do movimento não é lá em cima. Por quê? Quando chega lá em cima, se tiver uma velocidade a maior que eu consigo, a barra sai da minha mão. Eu tenho que parar, eu tenho que ir freando propositalmente o movimento, ou não, né, se eu estiver perdendo força, tenho que ir freando propositalmente o movimento para conseguir parar a barra e voltar, inverter o sentido, certo? Então esse é o tipo tradicional. O que é um exercício balístico? É justamente o que você vai fazer na fase concêntrica, estou fazendo supino reto, por exemplo, estou fazendo a fase concêntrica, aumentei a velocidade, aumentei, e eu não diminuo. O que acontece? A barra vai sair da minha mão. E tudo bem. Não no supino reto, livre, né? Porque aí é suicídio. Mas no Smith, hoje eu vou mostrar isso para vocês, dá para fazer isso. Então você vai no Smith, vai fazer um supino reto balístico, ou lançado. Deita lá no Smith, lança a barra para cima. Que aí você vai colocar a velocidade até o final do movimento, você não freia, entendeu? Da mesma forma, agachamento. Agachamento livre, você vai frear o movimento no final, só que se eu fizer com salto, não freia, entendeu? Não tem como fazer um agachamento com salto devagar. Pela própria característica do exercício, ele é rápido. Tá? Alguém aqui é do CrossFit? Ninguém é do CrossFit aqui? Milagre. Vocês todos são do beach tênis, então? Achei que teria mais gente do CrossFit na turma. Enfim, vocês talvez já tenham visto o levantamento de peso olímpico, que é uma modalidade específica, mas que também tem presente no CrossFit, que tem os movimentos lá de snatch, clean and jerk, talvez vocês já tenham visto. O levantamento de peso olímpico ele é muito utilizado para desenvolver potência em atletas. Por quê? Tem como fazer um snatch devagar? Um clean and jerk? Tem como fazer devagar? Não tem, simplesmente não tem. Tem como fazer um agachamento com salto devagar? Não tem. Se eu estiver fazendo aqui devagar, uma hora eu tenho que acelerar para eu poder sair do chão. Se eu fizer devagar aqui até o final, você não sai do chão, você não tem velocidade para subir. Certo? Então esse exercício em que você mantém a velocidade até o final, são exercícios balísticos. Certo? Como agachamento com salto, supino reto lançado. Estou dando exemplo para vocês aqui, principalmente de supino e agachamento, para ficar simples de entender e porque são exercícios que são funcionais para a maioria das modalidades. Mas pensem nesse mesmo raciocínio para todos os outros tipos de exercício, tá bom? Mas o supino também segue essa mesma regra aí. Da carga ótima? Não, aí não. Ele estabeleceu isso para o agachamento com salto no Smith. No supino, tá, existe mais ou menos isso daqui sim. Para o supino sim. Isso daqui não, tá? Porque no treinamento baseado em velocidade, você pode fazer de forma balística, que quando você sai do chão, salta, joga a barra, esse tipo de movimento. Mas você também pode fazer, não sei se vocês já viram, você coloca a barra nas costas do atleta, pede só para ele subir o mais rápido que conseguir. Então vai colocar uma carga 70% de RM, 60% de RM, fala, ó, sobe o mais rápido que você conseguir. Aí ele vai subir assim, ó. Não saiu do chão, mas ele subiu o mais rápido que ele consegue. Colocou máxima velocidade intencional no exercício. Mais ou menos perto disso aqui, vai ser a carga ótima também. Só que tem estudo que acha isso aqui para o agachamento, para o desenvolvimento, pro supino, levantamento de terra, entendeu? Então, existe. Existe essa zona de carga ótima, sim, para a maioria dos exercícios que a gente conhece. Só que varia um pouco. Pode ser que para um exercício seja 0,8 metros por segundo, para o outro é 1,2, entendeu? Mas é mais ou menos isso aqui. Certo? Tem alguma dúvida, gente? Então, a gente falou sobre carga ótima. Agora, vou falar para vocês o seguinte. Continuando, falando sobre Velocity Based Training.
Algum tempo atrás era muito moda isso aqui, acho que está caindo em desuso um pouco. O pessoal começou a ver alguns defeitos também, mas achei que vocês já teriam ouvido falar. Treinamento baseado em velocidade, ou Velocity Based Training, é quando você usa isso aqui para prescrever em vez de percentual de um RM. Então, como eu falei para vocês, existe essa relação de carga e velocidade, e aí aqui eu não coloquei números para não confundir a cabeça de vocês, mas supondo que aqui 50% de RM é 2 metros por segundo, aí aqui é 1 metro por segundo, não, que é mais, né? Aumentou aqui, vai 1 metro por segundo, 0,8, e aí você acha isso aqui. Você tem velocidades para cada percentual de um RM. E aí você não precisa mais usar percentual de um RM para progredir. Por quê? Você usa a própria velocidade. Como que você faz isso? Ou você tem aparelhos, tecnologia que te ajuda, igual um acelerômetro ou um encoder linear, que não sei se vocês já viram. É uma caixinhazinha pequenininha assim, desse tamanho, e ela tem uma cordinha, tipo cordinha de boneco, sabe? Que você puxa assim, o boneco fala alguma coisa, e fica lá no chão, você vai fazer um agachamento aqui, você pega a cordinha, prende na barra, e aí o próprio aparelho, você conecta com um aplicativo, um computador, um software, alguma coisa, tô aqui no agachamento, subir. O aplicativo ele já vai me dar qual que foi a máxima velocidade que eu fiz nesse movimento, qual que foi a distância que eu desloquei nesse movimento e a velocidade média que eu fiz nessa repetição. Certo? Esse tipo de aparelho te dá esse tipo de informação. Mas, quando você não tem esse aparelho, tem como você fazer isso com aplicativos. Então, eu também coloquei para vocês, nessa apostila aqui, um aplicativo que, até onde eu sei, ele por enquanto só tem para iOS. Chama Metrics VBT, que ele faz esse tipo de análise aqui. Mas também, se não me engano, o MyLift, nunca testei, tá? Mas pelo que eu pesquisei, esses aqui também fazem. iLoad e MyJump Lab. Então, se vocês quiserem anotar, esses aplicativos aqui podem auxiliar vocês com isso. Ah, é a melhor coisa do mundo, os dados saem de forma muito precisa. Não, mas principalmente aqui, o Metrics e o MyLift, se não me engano, dá para confiar de forma razoável na informação que ele te dá, tudo bem? E aí eu estava falando para vocês sobre princípios que norteiam esse tipo de treinamento, baseado em velocidade. Falei para vocês, quanto maior a carga, menor a velocidade, e quanto mais fadiga você tem, também menor a velocidade, certo? O que acontece? Você pode prescrever com um percentual de um RM, que eu acredito que ninguém faça aqui? Pode. Vocês já mediram um RM de alguém alguma vez na vida? Hoje em dia não é muito comum, mas você pode ir lá, igual os Incas e Maias faziam. Mede um RM, deu 100 quilos, botar lá 80%, vai fazer 80 quilos no agachamento, vai fazer 8 repetições, por exemplo. É uma forma de prescrição. Como que normalmente a gente vê prescrevendo hoje, é até uma forma que o professor Paulo defende, por faixa de repetições, certo? Então vocês já devem ter visto. Você coloca lá que o aluno tem que fazer entre 8 a 10 repetições, vamos dizer que são máximas. Você quer que ele tenha falha concêntrica nessa zona aqui. Se ele conseguiu fazer 11 ou mais repetições, você aumenta o peso. Se ele conseguiu fazer 7 ou menos repetições, você diminui o peso para que ele fique nessa zona. Só que o que tem que acontecer? O que é necessário para isso daqui funcionar? Falha, exatamente. Então, precisa chegar na falha ou perto dela. Você precisa verificar que ela não está chegando perto da falha, porque perdeu a técnica, porque a velocidade estava diminuindo, para conseguir usar isso daqui. Só que tem um problema. Quando você chega na falha, quando você fadiga, a sua produção de força é prejudicada. Então, vocês já devem ter visto isso, ou feito isso em alguma aula prática aqui na faculdade, se você faz uma série não importa o número de repetições máximas, vamos falar que são 10. Se você faz 10 repetições falhando na 10ª, mesmo que você dê 3, 5 minutos de descanso, é esperado que você não consiga fazer 10 repetições na próxima série. Então, até por isso que quando a gente vê uma pessoa na academia, fez 3 séries de 10, pode ser que foi com intensidade alta, perto da falha, mas na falha é certeza que não foi. Tudo bem? Porque se você conseguiu fazer o mesmo número de repetições com o mesmo peso, não foi até a falha. Tudo bem? Então, nesse tipo de treino, ou você tem que diminuir o peso para fazer o mesmo número de repetições, ou você mantém o mesmo peso e diminui o número de repetições ao longo de cada série. Tá? Para que você consiga continuar executando o exercício. Tudo bem? Então, zona de repetições. O que alguns autores começaram a fazer?
Não vamos usar isso daqui para prescrever treino para atleta. Vamos usar a velocidade. Por quê? Porque você tem essa relação direta aqui. Se o atleta estiver fazendo em determinada velocidade, a gente sabe o percentual de RM. Então eu posso prescrever com base nisso. E aí assim surgiu o treinamento baseado em velocidade. Coloquei alguns artigos para vocês nessa apostila que falam sobre isso. Então o treinamento baseado em velocidade, ele sai de toda essa base teórica aqui. E o que acontece? A gente já falou, se você fadiga, você perde produção de força. O que você não quer com um atleta é que ele perca produção de força. Por quê? Você tem lá um atleta de futebol, você é preparador físico de um clube. O atleta vai fazer o treino físico e depois ele vai para o treino técnico-tático. Se você arrebentar o atleta para depois ele ir para o treino técnico-tático, o atleta vai querer te matar, o treinador vai querer te matar e você provavelmente vai ser demitido. Entendeu? Porque você vai estar atrapalhando uma outra parte do treino dele que é, na verdade, mais importante do que a sua, talvez. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o cara ganhar força, ganhar potência, ganhar velocidade, sem ele fadigar. Porque se ele fadigar, inclusive o ganho de força pode ser prejudicado, pelo menos de forma aguda. Então o que você faz? Não vou prescrever com base em zonas de repetições, não vou prescrever com base em percentual de RM, vou prescrever com base na velocidade. Só que para isso aqui funcionar não tem que ser máximo, não tem que ser até a falha. Para isso aqui funcionar também tem que ser máximo, só que é na velocidade máxima. Tudo bem? Não sei se vocês já trabalharam dessa forma com o aluno, mas você faz o seguinte, vou fazer um agachamento, o aluno vai fazer um agachamento, você fala, olha, você vai fazer na maior velocidade que você conseguir na fase concêntrica. Isso aqui vale para a fase concêntrica, tá bom? Então, você vai fazer na maior velocidade que você conseguir. Não importa que velocidade é essa, por enquanto, tá? Para ficar mais simples. Não importa que velocidade é essa. Você vai fazer na maior velocidade que você conseguir na fase concêntrica, tá bom? Então, o aluno tá lá. Se o peso estiver leve, você sabe que ele vai fazer isso aqui. Sobe na maior velocidade possível. Subiu. Se ele estiver lá com 90% de RM, você vai falar, sobe na maior velocidade que você conseguir. Ele vai fazer isso. Às vezes isso aqui é o mais rápido que ele consegue. Se ele tiver na intenção de mover a barra na maior velocidade possível, já está servindo para a produção de força e potência. Já está servindo para esse fim aqui. Certo? E aí o que acontece? Ele subiu na maior velocidade possível, deu lá 0,6 metros por segundo. A gente sabe que isso daqui é tantos por cento de um RM. E aí você sabe com que carga que ele está treinando. Qual que é a vantagem de treinar dessa forma? Você consegue individualizar dia a dia a carga de treino do atleta. Isso que é legal. O que acontece? A sua força ela não varia ao longo dos dias, inclusive dentro do mesmo dia. Pode ser que de manhã você tenha uma produção de força, à noite você tem outra. Pode ser que de hoje para amanhã você dormiu mal, amanhã a sua produção de força vai ser outra. Isso varia ao longo dos dias com cada atleta. E além de que você tem que individualizar para o atleta ao longo dos dias, você também tem que individualizar entre os atletas, porque cada um deles vai ter uma capacidade física diferente. Então, a vantagem disso aqui é justamente essa. Você tem lá o Gabriel, atleta de futebol. Ele chegou hoje para o meu treino físico. Eu sei, porque eu já fiz uma avaliação com ele, que se eu colocar 80% da massa corporal dele, então se ele pesa 80 quilos, eu vou colocar 64 quilos lá no agachamento, eu sei que ele consegue. Eu falo assim, move a barra o mais rápido que você conseguir. Ele consegue mover a barra a 1 metro por segundo. Com 64 quilos. Se amanhã o Gabriel chega aqui, eu coloco 64 quilos, eu falo, Gabriel, você tem uma tentativa, move a barra o mais rápido que você conseguir. Se ele ontem fez a 1 metro por segundo, hoje ele fez 0,6, ele fez mais devagar, moveu essa carga mais devagar, o mesmo peso, significa que hoje a aptidão física dele está um pouquinho pior. E você tem que levar isso em consideração. Então, acho que o Paulo falou com vocês no começo da disciplina que a preparação física no esporte moderno, você faz um monitoramento da performance do atleta. Um dia ela vai estar aqui, um dia ela vai estar aqui, um dia ela vai estar aqui. E você faz esse monitoramento esperando que a performance melhora, só que você adapta isso ao longo de um planejamento. Então você monitora como é que o atleta está, justamente para que você não atinja um overreaching ou um overtraining. Tudo bem? Então a vantagem do Velocity Based Training é você conseguir fazer esse monitoramento. Você consegue fazer um monitoramento individual para cada atleta, individual para aquele dia do atleta, e é de forma muito prática, é muito rápido. Se você tiver um encoder, então, você chega lá, fez uma repetição, durou 5 segundos, uma repetição, você já sabe como é que está a performance dele hoje. Tudo bem? Mas como eu vou falar para vocês, vocês não precisam de um encoder, vocês podem fazer isso, por exemplo, com salto vertical. Tá? É uma forma, já vi o pessoal lá do Goiás fazendo dessa forma.
Eles avaliando atleta com salto vertical com plataforma de força e usando isso para análise de desempenho, tá bom? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Então a gente retomou alguns conceitos básicos, falou sobre relação força-velocidade, falou sobre a relação entre velocidade e carga, entre velocidade e fadiga, a gente falou sobre carga ótima, tá? Só que não se apeguem a isso aqui como se isso aqui fosse a melhor coisa do mundo, porque como eu falei para vocês, pode ser que você treine um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, e o seu ganho de força e potência também vai continuar sendo muito bom, mas essa aqui é uma alternativa, e a gente falou sobre Velocity Based Training. Isso aqui é uma alternativa, é um método de treinamento. É a melhor coisa do mundo? Não. Então também coloquei um artigo para vocês lá que critica esse método aqui. Por quê? Ah, tem vantagens? Tem. Só que aí tem alguns artigos que encontram algumas inconsistências. Tipo assim, fala que essa curva aqui ela não é tão bonitinha quanto parece, pode ser que ela seja mais imprecisa do que alguns artigos mostram, pode ser que esse monitoramento, principalmente para aplicativos, ele pode ter erros ao longo quando você vai fazer a avaliação lá na prática. Então, isso aqui também tem problemas, isso aqui tem problemas, tá? Mas eu quero mostrar para vocês alternativas, porque vocês ouvem falar disso aqui a faculdade inteira, mas isso aqui provavelmente vocês nunca tinham ouvido falar. Então, eu estou mostrando para vocês uma alternativa, ok? E aí, o que é legal? Tem como fazer isso no aplicativo, tem como fazer isso com o encoder, que é você trabalhar em cima de percentual de perda de velocidade. O que significa isso? Se eu fizer a série dando o meu máximo, uma série de agachamento, por exemplo, fala assim, olha, você vai fazer o mais rápido que você conseguir a fase concêntrica. Fazendo o meu máximo. São 10 repetições. A minha velocidade vai ser maior no começo ou no final? No começo. Então, move a carga o mais rápido que você conseguir. A velocidade foi essa. Próxima série. Tentei o mais rápido que eu consegui. Foi essa. E aí, vai decaindo a velocidade ao longo da série. Ok? Então, aqui na primeira repetição, e aqui nas próximas repetições. A sua velocidade, se você fizer da forma certa, máxima velocidade na fase concêntrica vai decaindo ao longo da série, ok? E aí, com base nisso, e essa questão de máxima velocidade concêntrica, tem artigo que encontra o seguinte, você coloca lá 2 grupos de pessoas para treinar com 60% de um RM, carga leve a moderada. Só que um grupo treina com máxima velocidade intencional. E outro grupo faz um treino tradicional. Se os dois treinam com a mesma carga, só que esse aqui move a barra o mais rápido que consegue, o ganho de força desse aqui, medido por percentual medido pelo teste de um RM, é o dobro, normalmente. Quase o dobro, na verdade. Fica 18% aqui e 11% aqui, mais ou menos. Tá? Então, pensa o seguinte, estou treinando com a carga leve a moderada. Se eu não estiver chegando na falha, o que vocês veem na academia, a pessoa treina fofo lá, bota a carga leve, fica lá, faz as repetições, guarda, não chegou na falha, não fez com velocidade, não vai ter ganho de força. Se eu pegar uma carga leve a moderada, só que eu fizer a máxima velocidade possível na fase concêntrica, eu vou ter ganho de força. Isso que é legal, tá? Então, máxima velocidade intencional, pensem nisso, tá? Máxima velocidade não significa que é muito rápido. Então, como eu falei para vocês, está com muita carga, a barra vai se mover devagarzinho. Mas se você tiver na intenção de mover ela o mais rápido possível, você vai estar trabalhando dessa forma aqui, tudo bem? Então, a máxima velocidade tensional é praticamente unânime, sempre vai estar presente num treino que usa o método de VBT. Como eu falei, essa velocidade vai caindo ao longo da série, certo? Como o meu atleta lá de futebol, não quero que ele fadiga, não quero que ele perca velocidade, força, potência para o treino subsequente dele, eu não preciso fazer ele chegar lá na 10ª repetição na falha, justamente que ele vai prejudicar a performance. Eu posso parar antes. Aí alguns autores tentaram responder o seguinte, quando? Quando que eu paro aqui? Com quanto de perda de velocidade? E aí tem o seguinte, normalmente, e aí outro número mágico para vocês, nos treinos da galera que usa VBT, eles usam de 10 a 20% de perda de velocidade, ok? O que é 10% de perda de velocidade? Fiz a primeira repetição a 1 metro por segundo. A hora que eu chegar em 0,9 metro por segundo, ou seja, perdi 10%, eu paro a série. Ah, mas eu consegui fazer mais 10 repetições. Não interessa, eu paro a série. Isso é 10% de perda de velocidade. 20% de perda de velocidade, mesma coisa. Tô lá, fiz a primeira repetição 1 metro por segundo. Fiz a outra 0,9. Fiz a outra, a hora que deu 0,8, para a série. Ah, consegui fazer mais repetições. Não interessa. Chegou em 20% de perda de velocidade, para a série. E aí o que é legal?
tanto o aparelho do encoder linear quanto os aplicativos, eles têm uma função de te avisar isso aqui. O Metrics, eu estava testando ele essa semana, falei para vocês do Metrics aqui, ele, na versão gratuita ele não tem, tá? Mas na versão paga ele tem. Uma função que te avisa quando você perdeu isso aqui. Então, o que é legal? Você coloca, vou mostrar para vocês, tem um tripé ali, colocou, o cara está fazendo agachamento lá no Smith. Pela filmagem, ele já vai pegar. Fez a primeira repetição, ele vai falar, ó, 1.3 metros por segundo. Fez a próxima repetição, 1.2 metros por segundo. E aí ele vai medindo lá de forma estimada. A hora que perder tantos por cento de velocidade, ele dá um apito, um sinal sonoro. O encoder, o aparelho também consegue fazer isso. E o que é legal? Estou treinando lá, claro, se você tiver celulares, os encoders necessários para isso. Estou treinando uma equipe de vôlei, estou treinando uma equipe de qualquer esporte, qualquer modalidade, estou treinando 20 pessoas ao mesmo tempo. O que eu faço? Coloco os 20 caras para treinar aqui, todo mundo fazendo agachamento. Supondo que eu tenho CT, que eu tenho essa estrutura, tá todo mundo fazendo agachamento. Se eu tiver essa estrutura, claro, tem um encoder para cada um, ou um celular, um Metrics para cada um, tá lá, vai ter um sinal sonoro. Vou colocar lá 80% do peso corporal dele, vou falar assim, olha, configuro lá no celular, a hora que perder 15% de perda de velocidade, você para a série. O atleta vai fazendo. Quando que é para parar? Não sei. Vai falar assim, olha, a hora que apitar, você para. Entendeu? Por quê? Se você perder menos que 10% de velocidade, provavelmente a série foi muito submáxima. Você vai fazer 1 ou 2 repetições, perdeu 8% lá, ainda não chegou no limiar que você precisa para gerar adaptação. Se você perder mais do que 20% de velocidade, 30%, 40%, 50%, 60% de perda de velocidade, isso daqui pode prejudicar o seu ganho de força, porque você já está fadigando muito, só que aí vem um adendo. É excelente para hipertrofia. Vocês já ouviram falar que falha concêntrica é bom para hipertrofia? O que é falha concêntrica? Falha concêntrica você perde quanto de velocidade? 100%. Então você vai perdendo velocidade desde a primeira repetição, começa lá na maior velocidade possível, vai perdendo velocidade, perdeu 50%, 80%. A hora que você não consegue subir mais a barra, você perdeu 100% de velocidade. E aí você não consegue mais executar a fase concêntrica. O que é péssimo para a produção de potência, a curto prazo, pelo menos, mas é excelente para hipertrofia. Por outro lado, esse tipo de treino aqui, conseguiria fazer mais 10 repetições. Já ouviram falar de repetições de reserva? Parei a série com 10 repetições, eu conseguiria ter feito 20. Só que eu estava na maior velocidade, na máxima velocidade intencional. Isso aqui é bom para manter força e potência, sem fadigar o cara, vai ganhar força, vai ganhar potência sem fadigar, mas é péssimo para hipertrofia. Então, como eu falei, hoje eu vou trazer para vocês uma abordagem diferente do convencional, daquilo que vocês veem, porque nem tudo é hipertrofia, nem tudo é estética. O que é melhor ou pior? Não tem. O que é bom ou ruim? Não tem. Vocês só tem que lembrar que existem adaptações diferentes conforme o tipo de treino que você vai fazer. Ok? Até aí alguma dúvida, gente? Alguma orientação que você dá para o atleta na escada para ele fazer na máxima velocidade? Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Igual eu falei, vou individualizar naquele dia. Se naquele dia eu ver que o desempenho dele está pior, eu posso colocar menos peso. Só que aí também tem outra coisa que é maravilhosa. Segunda-feira, eu coloquei ele fazer o agachamento com o mesmo peso. A hora que ele fez 8 repetições, ele perdeu 10% de velocidade, apitou, ele parou. Na quinta-feira, ele dormiu mal, chegou lá, mesmo peso, falou assim, a hora que perder 10% de velocidade, você para. Quando ele fez 5 repetições, já apitou, e ele parou. O que acontece? Você perdeu 10% de velocidade nos 2 dias, só que você individualizou pela performance que ele estava. Então, ele não estava conseguindo produzir tanto quanto ele estava na segunda-feira, mas você, com esse método, você conseguiu individualizar. Entendeu? Então, igual eu falei, essa é a vantagem dele, mas ele tem desvantagens também, então não pensem que é a melhor coisa do mundo. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Se a gente for usar a taxa de repetição do VMT para melhoria de força e potência, vai ser qual a faixa de repetição? Então, fica engraçado, ou no mínimo interessante. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula que força muscular depende de um padrão específico de movimento? O que acontece? Se eu treinar agachamento, você treinar leg press, e aí depois mede a força de nós dois no agachamento, tecnicamente eu vou ter vantagem em relação a você. Porque eu fiz um treino mais específico, certo? Então, um problema de algumas pesquisas que houveram nas últimas décadas era medir força dessa forma. Você colocava um cara para treinar leg press, outro agachamento,
e medir a força no agachamento. Aí é injusto, um cara que treinou leg press, porque o outro treinou de forma mais específica aquela tarefa. Então a força ela não depende de aprendizado motor, não depende de aprender a tarefa. Então quando você treina específico aquela tarefa, você melhora mais. O que tem surgido, tem sido mais utilizado nos últimos anos? Testes de força não específicos. Por exemplo, vocês conheceram o Rafael, ele deu aula para vocês de eletromiografia na semana passada. Eu participo da pesquisa de doutorado dele lá no Hospital das Clínicas. A gente treina pacientes com câncer de mama durante a quimioterapia. Elas passam 6 meses fazendo quimioterapia e treinando conosco, uma vez na semana. E lá, como é que o Rafael mede força? Com dinamometria isométrica. Não sei se vocês já viram esse tipo de teste. Sabe o isocinético? Talvez vocês já tenham visto um vídeo de um jogador de futebol fazendo aquele parece que é uma extensora maluca lá, que ele está fazendo até morrer. Esse é o isocinético. O isocinético, um aparelho isocinético custa em torno de 500, 600 mil reais. Um dinamômetro isométrico, acho que você acha por 10 mil reais, 5 mil reais, algo do tipo. E o que acontece? A pessoa vai sentar, é assim que a gente faz com o paciente durante a quimioterapia. A pessoa senta, 90 graus de flexão de joelho, a gente conecta, coloca uma caneleira aqui, coloca o dinamômetro aqui e prende ele na parede. O dinamômetro é um aparelhinho desse tamanho, que ele mede o quanto de tensão está sendo feita. E a gente coloca uma faixa aqui, conecta lá, prende no equipamento, e a gente fala para a paciente, fulana, faz o máximo de força que você conseguir, tá? Como se fosse máxima velocidade tensional, só que aqui não vai movimentar, porque está preso. Faz o máximo de força que você conseguir durante 3 segundos e para. E aí a gente acha lá força, taxa de desenvolvimento de força, umas variáveis que o isocinético daria para nós, só que com um aparelho muito mais simples e mais prático de ser utilizado. Então, a dinamometria isométrica. E aí o que é legal? Quando você testa de forma não específica, acontecem algumas coisas muito interessantes. Então, tem um professor que estava aqui em Goiânia até ano passado, o professor Marcelo Silva, amigo meu daqui do laboratório também, hoje ele está lá no Paraná. Ele, na pesquisa de doutorado, e eu assisti a defesa de doutorado dele aqui, ele comparou um grupo que treinou leg press e um grupo que treinou sprint na bicicleta. Uma bicicleta igual essa daqui. Se não me... Ah, não, ele não fez nessa academia, não. Isso aqui foi outra pesquisa dele. Fez lá na Uniaraguaia. E aí o que aconteceu? Ele fez uma coisa muito legal. Ele tentou equalizar o tempo sob tensão e o esforço. Então, ele pensa o seguinte. O leg press, ele fez cadência 2020. Vocês lembram como é que ele é cadência, né? Isso aqui é 2 segundos na fase concêntrica e 2 na excêntrica. Então, cada repetição tinha 4 segundos. Certo? Supondo que ele vai fazer 10 repetições. 40 segundos, uma série de leg press. Ok? E aí o que ele fez? Detalhe. A pessoa tem que chegar na falha, ou próximo da falha, na 10ª repetição. E aí tem os critérios lá para estabelecer a falha. Técnica, amplitude, a velocidade que a pessoa está movendo. Ok? Isometria de 2 a 3 segundos. 40 segundos de tempo sob tensão. Colocou a pessoa na bicicleta. Falou assim, você vai fazer um sprint de quantos segundos? 40. Como que ele tentou equalizar a questão da falha concêntrica? Bicicleta, tanto lá de carga na bicicleta, você está rodando a tanto RPM, se chegar no final dos 40 segundos, você estiver na mesma velocidade, mesmo RPM, significa que você não falhou no sprint. Se chegar no final dos 40 segundos, e aí vocês tiveram aula de HIIT ali com o Paulo, vocês lembram, chegar no final dos 40 segundos, mal está movendo o pedal, significa que você chegou em algo próximo de uma falha concêntrica. E aí, olha que sacada legal. O que você faz no leg press? Cinesiologia biomecânica. Quais movimentos são esses aqui? Extensão de quadril, extensão de joelho, extensão de tornozelo. E na bicicleta? Extensão de quadril, extensão de joelho, extensão de tornozelo. Percebe que, pelo menos do ponto de vista da cinesiologia, nas articulações, é o mesmo movimento, a bicicleta e o leg press? O que é legal? Mesmo movimento, mesma duração, mesmo tempo, mesmo esforço, tão próximo da falha concêntrica, nos dois, e mesma quantidade de séries. Então, se eram 3 séries de leg press, eram 3 sprints aqui, e se não me engano, também mesmo intervalo de recuperação. Equalizou tudo. O que aconteceu? Ele mediu a força com um teste não específico. E com essa dinamometria isométrica que eu mostrei para vocês, ele mediu força do quadríceps e mediu força de posterior de coxa. Não teve diferença. O grupo que treinou bicicleta ou que treinou bike. Até para posterior de coxa. Era como se os dois tivessem feito leg press. Exatamente. Você percebe que o estresse fisiológico ele importa mais do que o meio que você está treinando? Então, para ganhar força, eu preciso de uma resistência contra
eu preciso de intensidade, eu preciso de um certo tempo sob tensão, ou seja, não importa o meio que você está fazendo. Então, quando ele testou a força por um teste não específico, porque se ele tivesse testado no leg press, o grupo que treinou no leg press teria tido vantagem. Quando ele testou num teste não específico de quadríceps, os dois grupos não teve diferença em ganho de força. Entendeu? Mas tiver uma relação de faixa de repetição, por exemplo, a gente ouve que se a gente quiser ganhar força, por exemplo, no supino, a gente vai realizar um poucas repetições, né? Uma faixa de repetição ali de 6, até menos repetições. Se a gente tivesse em relação a qual que é essa faixa de repetição. Será porque a literatura não tem uma resposta conclusiva, né? Acho que nunca tem, mas tipo assim, tem uma resposta muito esclarecedora, porque cada organismo fisiológico tipo assim, se adapta de uma maneira diferente. Não necessariamente cada organismo, mas é porque a adaptação que você vai ter vai ser conforme o estresse fisiológico que você gerou. Então, por exemplo, duas faixas de repetições diferentes aqui. 4 a 6 RM, 15 a 20 RM. Para hipertrofia, vocês concordam que as duas funcionam, né? Espero que vocês não tenham dúvida dessa altura do campeonato. A gente sabe que se você fizer próximo da falha concêntrica, para hipertrofia as duas funcionam de forma igual, tá? Só que as adaptações são muito diferentes, importante lembrar disso. Agora, para força. Os dois aqui não são treinos de força. Os dois aqui, você está tendo manifestação de força. O que acontece? Se você estiver falando de força máxima, então pode ser medido por um teste de 1 RM, só que aí essa questão da dinamometria isométrica veio justamente em cima disso. Teste de 1 RM não mede força, porque o resultado é em quilogramas, não é em newtons. Entendeu? Então ele mede um desempenho em uma tarefa. Mas ele, né, dá para dizer que de forma indireta dá para você medir força com ele. Então, se você medir para o teste de 1 RM, esse aqui foi mais específico. Você treinou mais próximo de 1 RM. Seu ganho de força aqui vai ser melhor, certo? Agora, se for pela força máxima, pico de força num teste isométrico ou no isocinético, esse aqui também vai ter bons ganhos, tá? Mas se você não treinar na falha concêntrica, esse aqui vai ter ganhos maiores. Se você treinar na falha concêntrica, vai ter pouca diferença. Suponhamos então que os dois têm que chegar na falha. Né? Certo. Entendeu? Aí no caso de 4 a 6 repetições, vai ser mais produtivo, porque vai trabalhar mais essa... Aí isso aí é legal. Lembra que eu falei no começo da aula sobre o princípio do tamanho? Falei de tipos de fibra e falei daquela questão da necessidade de recrutar cada tipo? Olha que massa. Quando você faz aqui, você 4 a 6 repetições mais, concordo que é muito peso. Se é muito peso, eu já tenho necessidade de usar todas as fibras. Então o que acontece? Numa série dessa daqui, desde o começo da série, eu já estou recrutando fibra tipo 1, 2A e 2X. Desde o começo de uma série dessa, pesada. Se eu tiver aqui, eu não estou recrutando todas as fibras desde o começo, necessariamente. Então, se eu botar um peso lá leve, 60% de um RM, para eu fazer 20 repetições, 30 repetições. No começo da série, pode ser que eu esteja recrutando mais fibra tipo 1, fibra tipo 2A, não estou recrutando pelo menos uma boa parte das minhas fibras tipo 2X. Só que aí que vem a necessidade, que eu falei para vocês, o princípio do tamanho. Recrutei fibra tipo 1, recrutei fibra tipo 2A, vai chegando perto da falha, se você quer continuar o movimento, seu corpo entende assim, eu preciso recrutar mais tipos de fibra, porque essas aqui não estão dando conta, elas estão fadigando. E aí você vai aumentando o recrutamento conforme você chega perto da falha aqui. Então essa é a diferença desses dois tipos de treino. Aqui você recruta todos os tipos de fibra desde o começo. Aqui você só recruta se chegar perto da falha. Como se diluísse o esforço ao longo da série. Aqui você só vai aumentar o esforço no final. Aqui você começa com um esforço alto desde o começo, digamos assim. Intensidade alta, entendeu? Como que os dois chegam até a falha. Essa faixa menor de repetições, ela inclui menos fadiga do que a faixa. São tipos de fadiga diferentes. Então, assim, se você está falando que chegou até a falha, os dois teve 100% de perda de velocidade, os dois chegaram até a falha concêntrica. A princípio, a fadiga é a mesma. Você não conseguia executar mais nenhuma repetição. Só que o motivo da fadiga pode ser diferente. Então, por exemplo, quando você faz esse tipo de treino aqui, 4 a 6 repetições, se cada repetição durar 3 segundos, essa série teve 12 a 18 segundos. Se vocês lembrarem lá da bioenergética, aqui, se você falhar aqui, provavelmente é porque esgotou seu estoque de creatina fosfato. A sua via fosfagênica não estava mais dando conta de executar essa série. Além de fadiga do sistema nervoso central, periférico, que não estava conseguindo executar isso aqui.
Quando você vem para cá, se essa série durar 1 minuto, 1 minuto e meio, aqui você já começa a utilizar mais a sua via glicolítica. E aí você começa a depletar mais glicogênio. Mas, importante, só uma curiosidade para vocês, tá? Um treino de musculação muito pesado, você se matou no treino de musculação, não vai depletar 30% do seu estoque de glicogênio, tá? Então, cuidado, vocês verem marombeiro por aí, falando assim, vou comer um Big Mac hoje porque eu depletei totalmente meu glicogênio num treino de perna. Você pode treinar a perna até você morrer, você não vai depletar todo o seu glicogênio, tá? Porque aqui você vai depletar 30%, 40% do seu glicogênio total, no máximo. Pode falar. Na verdade, é o contrário. É interessante essa pergunta dela, porque não é o tema da aula hoje, mas já para explicar para vocês. Aqui, lembra que o Paulo falou para vocês de estresse metabólico, estresse tensional? Eu acho que ele falou disso nas aulas, talvez vocês tenham visto na aula do Netflix, né? Algo do tipo. Aqui você vai ter maior estresse mecânico, aqui você vai ter maior estresse metabólico, certo? Quando você tem maior estresse mecânico, mais peso, mais amplitude de movimento, mais tempo na fase excêntrica, todas essas características desse tipo de treino aqui geram mais microlesões, tá? Você já deve ter ouvido falar, para treinar a hipertrofia tem que ter microlesão. Não necessariamente. Até porque se você microlesiona demais, toda a sua síntese proteica vai para reparar o músculo e não para criar músculo novo. Então não precisa ter microlesão para ter hipertrofia, mas é uma das vias que explica a hipertrofia, não a única, tá? Esse tipo de treino aqui vai gerar mais microlesões no seu músculo. Se gera mais microlesões, você demora mais para recuperar. Entendeu? Então, você vai ter, inclusive, nas primeiras 24 horas, você tem um aumento do número de macrófagos lá, que vai estar reparando o tecido, e por volta de 48 horas, você tem uma segunda onda de macrófagos aqui, que vai aumentar para reparar esse tecido aqui num processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai aumentar o número de prostaglandinas vai ativar receptores de dor, e aí você começa a sentir dor lá 48 horas depois. Tá? Então isso aqui vem de um treino com mais microlesões. Tá? Esse tipo de treino aqui, ele gera menos microlesões do que esse. Então ele gera maior estresse metabólico. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui utiliza mais da via glicolítica? Via glicolítica, ou seja, vai utilizar mais glicólise. Glicólise é uma sequência metabólica de 10 reações, mais especificamente na sexta reação da glicólise, você vai ter uma produção de íons H+. Além disso, você tem produção de espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio. Essas três coisas aqui são o que a gente chama de estresse metabólico. E fosfato inorgânico também. Mas isso aqui vai ativar uma via chamada de MAP quinase, proteína quinase ativada por mitógeno, e isso daqui aumenta a síntese proteica. Então você chegou na hipertrofia nos dois por um caminho diferente. Aqui você gerou estresse metabólico, isso aqui vai aumentar a sua síntese proteica, só que aqui gera menos microlesão. Então, para responder a sua pergunta, esse tipo de treino você vai demorar mais para recuperar, por conta disso. Talvez, se você fizer essas séries máximas aqui, pode ser que você demore 3 dias, 5 dias, 7 dias, 9 dias, para você recuperar completamente de um treino que gera muita microlesão. Se você, por algum motivo, seja ele qual for, você precisa recuperar rápido entre os treinos, é mais interessante que você faça esse tipo de treino aqui. Porque você vai gerar muito estresse metabólico no momento, mas 24, 48 horas depois você já está mais recuperado. Deu para entender? Quais são as adaptações assim, em relação a diferentes faixas de repetições? Por exemplo, uma pessoa que, do meu ponto de vista, né? Pode falar. Uma pessoa que 15 a 20 repetições, dependendo do tempo de descanso que ela exerce diariamente, cotidianamente no treinamento, isso pode interferir, talvez, na forma como ela responde. Diga assim, se eu faço 15 a 20 repetições todo dia para séries diferentes, esse é o meu tipo de treinamento. O meu tipo de treinamento também é não ter muito tempo de descanso, meu corpo vai adaptar para isso, né?
Ou seja, ele vai, tipo assim, ele vai já esperar que eu não vou ter muito tempo de descanso para a próxima série e tudo mais. E também para menor faixa de repetição, né? Já espera que talvez você vai esperar um pouco mais. Como que isso interfere na capacidade de gerar força? Essa relação de como que o corpo. Porque ele já espera ele já padroniza, né? Como é que vai ser o tipo de treino e tudo mais. Eu creio que isso gera algumas adaptações. Quer ver se sabe alguma relação Tá. com isso. Se eu entendi bem sua pergunta, é o seguinte. Existe sim essa questão de que você tem o princípio da adaptação e da especificidade, em que conforme o estresse que você gera no seu organismo, você vai se adaptar de forma específica para aquilo, mas isso não é o infinito e além. Então não significa que se você morar num ambiente que faz 50 graus Celsius, seu corpo vai se adaptar e que você vai conseguir viver lá. Existe um limite biológico, entendeu? Então, se eu vou fazer 50 séries de peito todos os dias, lá, o louco do peito, vou fazer 50 séries de peito todos os dias, meu corpo vai adaptar, entendeu? Tem coisa que tem limite, não existe. Agora, existem adaptações específicas sim. Igual eu falei, adaptações morfológicas, hipertrofia, aqui e aqui vai ser muito similar. Agora você perguntou outros tipos de adaptações. Vamos lá. Aqui eu falei que gera maior estresse metabólico, usa mais a via glicolítica. Por conta disso, você vai ter um aumento de enzimas do metabolismo glicolítico aqui. A principal enzima que regula o metabolismo glicolítico, por exemplo, é a fosfofrutiquinase, PFK. Então, aumento dessa enzima. É um exemplo de adaptação que acontece mais aqui. Entendeu? A capacidade dela de deixar o músculo preparado. Isso, do ponto de vista bioenergético. Entendeu? Que é do metabolismo anaeróbio. Se você faz mais esse tipo de treino, o corpo já vai deixar mais produzido esse tipo de enzima para ajudar. Isso, exatamente. Entendeu? Outra coisa também, aqui, por utilizar mais a via glicolítica, você vai produzir mais lactato. Lactato auxilia a incorporação de colágeno nos tendões. Então isso aqui é interessante para quem está em processo de reabilitação. Entendeu? Então a pessoa que está em reabilitação, é interessante você fazer isso aqui, porque aqui você coloca pouco peso, se a pessoa teve uma lesão na articulação, tudo, claro que isso é trabalho do fisioterapeuta, mas depois que sai do físio tem alta e volta pra gente, né? Você vai colocar menos peso, menos carga nas articulações, no músculo que está se recuperando, e você consegue chegar numa fadiga, gerando estresse metabólico aqui, que vai gerar aumento de força, vai aumentar a massa muscular e vai gerar, inclusive, uma adaptação que incorpora colágeno no tendão. Então, tipo de adaptações desse treino aqui, certo? Esse tipo de treino aqui, ele tem a vantagem daquilo que eu falei. Desde o começo da série, você está recrutando todos os tipos de fibra, porque o peso, a intensidade já é alta e você tem essa necessidade desde o começo. Qual que é a vantagem disso aqui? Aqui você consegue ganhar força e, inclusive, massa muscular sem chegar na falha concêntrica. Você pode ficar um pouco mais longe dela do que aqui, justamente porque aqui você já recruta todo mundo desde o começo. Então tem muito estudo que acha mais ou menos essa relação. Vou treinar com 10 repetições, sem chegar na fadiga, é uma coisa. Agora, se eu for treinar com 20 repetições, para ter algum tipo de adaptação, tem que chegar na fadiga, porque o peso é baixo. Entendeu? Então, existe essa diferença sim. Pode falar. Por si só, não. Mas, normalmente, quando a gente varia isso daqui no treinamento de uma pessoa, a gente faz uma determinada faixa de repetição, assim, algo durante 4 semanas, 8 semanas, depois a gente muda. Então, se é uma pessoa que está treinando ali por qualidade de vida, algo do tipo, estética, eu variaria isso ao longo do tempo, para aproveitar das vantagens dos dois tipos de treino. Agora, se o cara é levantador de peso olímpico, se o cara é basista, ele tem que treinar praticamente só aqui, que é a especificidade da modalidade dele. Entendeu? Ficou mais claro? Então tem... O que você tinha perguntado mesmo? Especificamente? Isso, da saúde das articulações. Então isso aqui tem adaptação sim. Então, por exemplo, falei do basista, né? Pessoa que faz levantamento básico de terra, agachamento supino, já tem estudo que mediu a densitometria óssea da coluna vertebral desse tipo de levantador de peso. A densidade mineral óssea desse levantador de peso é muito alta, porque ele está adaptado a receber carga na coluna, entendeu? E aí uma coisa que aumenta a densidade óssea é pegar peso. Isso aqui é importante para quem tem osteopenia, osteoporose, tudo bem? Então,
é bom para a saúde das articulações até certo ponto, mas não tem necessidade de treinar sempre dessa forma aqui. Entendeu? Não tem necessidade de treinar sempre dessa forma. E aí você monitora a resposta individual também. Se a pessoa pode treinar com muito peso, se ela tiver com a técnica correta, a amplitude está legal, se ela não está sentindo dor. Então tem que levar tudo isso em consideração. Entendeu? Por si só não é ruim, mas tem que ir monitorando esse tipo de coisa. Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos ir transitando para a parte prática? Vamos lá? Vou falar para vocês dos dois tipos de avaliação, tá? Do salto vertical com o aplicativo. Vou falar do arremesso de medicine ball e do treinamento baseado em velocidade, tá? Vamos fazer uma prática rapidinho em relação a esses três tipos de coisas que eu falei para vocês. Tudo bem? Vou precisar de um voluntário aqui agora, por favor.